J17 Talks no ar hoje, mais um episódio especial e a gente tem convidado sensacional, né, meu amigo? Muito. Chegando ao episódio número 100, a nossa régua está subindo. Convidados cada vez mais especiais para trazer para você conteúdo de valor. Vou apresentar para todo mundo já, ele está arrumando o cabelo, inclusive, ali, né? Nosso amigo, meu amigo, Paulo Fernando Silvestre. Honra ter você conosco, meu amigo. Obrigado, Nascimento. Obrigado, Zé. Um prazer estar aqui. Ontem, nessa vinda do Paulo para cá, teve pizza, teve um vinhozinho, hoje teve um almoço especial, além daquela conversa com muito conteúdo. Bastante conteúdos de valor. A nossa régua realmente está subindo, inclusive a sua e a minha. Nós estamos aprendendo a cada dia que passa. Sabe que a gente tinha que começar a pagar para os nossos convidados estarem conosco aqui? Não dá ideia. Boa, olha, para você que está nos acompanhando, é o seguinte, Paulo Fernando Silvestre, além de nosso amigo, esse cara sensacional, ele é autor de um projeto chamado Macaco Elétrico. Logo vocês vão saber um pouco mais. Ele é mestre, doutorando em tecnologias de inteligência e design digital, pesquisador de inteligência artificial, é LinkedIn Top Voicer, trabalha com o chamado Customer Experience, com mídia, com reputação, transformação digital e é também jornalista e professor. Amigo, essa é uma longa jornada que não começou agora. Fala um pouquinho, né? Você está falando de inteligência artificial, mas tudo começou na época da máquina de escrever. É isso mesmo? Começou na máquina de escrever, mas eu fiquei online muito cedo mesmo, né? Eu fiquei online em 87, uma época que as pessoas não sabiam nem direito o que era computador, e eu não sou tão velho assim, né? Em 87 eu era, era uma criança, mas tive a sorte de ter um primo que trabalhava na Telebrás na época. Eles estavam testando a primeira, como eles diziam, a primeira rede telemática do Brasil. Né? É um early adopter. É, muito early, né? Não era nem PC o computador, era um CP500, para quem tem mais estrada, da finada Prológica, uma máquina que não tinha nem disco rígido, nem interface gráfica, mas ela já estava online. A 240 bps, hoje as nossas conexões domésticas são medidas a 300 megabits, né? Se fosse colocar na mesma medida, na mesma unidade, seria 0,0002 megabits. Legal. Né? Mas já estava online. E ontem... Tinha notícias online já. Pois é, e ontem ele nos contava, né? E eu sou super fã dessas histórias, né, quando se fala que foi da Olivetti, quando o Paulo fala que foi precursor do UOL aqui no Brasil, a gente ficou encantado, né, com a história que ele nos contou. Fala um pouquinho para nós a respeito da tua entrada aí no jornalismo, na comunicação, especialmente desse momento tão importante. Hoje a gente tem o UOL, que é um dos maiores veículos de comunicação digital do Brasil e do mundo, né? Uma empresa que se reinventou e que você viu literalmente nascer. Aliás, ouviu até a forma como que surgiu o nome, né? O fato de ter ficado online muito cedo me fez querer fazer engenharia antes, né? Então, de fato, eu fui fazer engenharia primeiro. Mas coisas da vida, ainda durante o curso de engenharia, eu virei jornalista da Folha. E por ter esse lado técnico mais desenvolvido, eu entrei pelas áreas de tecnologia, fui para ciência, na verdade repórter de informática primeiro, depois repórter de ciência. E no comecinho de 95, né, a internet comercial tinha acabado de ser liberada no Brasil, foi em novembro de 94. Quem escrevia sobre internet na Folha era o caderno de ciência, não era o caderno de informática, estava uma coisa muito incipiente. E eu me lembro de chegar em janeiro de 95, chegar para o meu editor e falar, vamos pôr a Folha na internet. Não. E ele achou a ideia super boa e a gente foi conversar com a diretoria do jornal e foi bem difícil convencê-los. Assim. A gente ficou 4 meses tentando convencer que a Folha tinha que entrar na internet. É isso? Por que a gente precisa disso? Né? A gente tem que ser só uma modinha? Assim, né? A gente tem que colocar as coisas em perspectiva. A internet hoje, que é uma coisa que está absolutamente em todo lugar, naquela época ninguém sabia o que era e não existia praticamente grandes utilidades para aquilo. Era uma rede de computadores online e só, né? Mas, assim, depois de muita insistência, a diretoria do jornal aceitou e quem começou a fazer a internet era eu. Né? Eu continuava fechando o jornal todo dia, na caderno de ciência, e depois de fechar o jornal eu ia fazer a tal da internet, que era uma coisa extremamente primitiva. A lenha. Que era a Folha Web, não?
E uma época que não tinha literatura, não tinha curso, não tinha concorrente, não tinha usuário. Era bom que a gente podia também fazer as experimentações assim, meio sem causar muitos danos, né, para a sociedade. Um laboratório. Mas foi assim que tudo começou, né? E acabou de fazer 30 anos isso daí. Foi 9 de julho de 1995. E se observarmos, 30 anos é muito pouco. E você que está aqui assistindo, para que eu preciso saber disso? Isso já aconteceu há tanto tempo, isso não vai acontecer de novo. Eu já tenho a internet em alta velocidade, está chegando o 6G. Esses caras de cabelo branco adoram contar histórias saudosistas. Né? Então eu vou te dar um recado, meu amigo. Os ciclos se repetem. A cada dia surgem novas invenções, novas inovações que removem restrições e resolvem problemas. E grande parte do processo de descoberta e inovação repete processos vencedores que aconteceram no passado. Por isso que é muito importante nós estudarmos diversos cases de sucesso, porque ainda que eles não se repitam de forma completamente similar, eles vão gerar insights para que você consiga criar. Então se alimente de boas histórias, principalmente as de sucesso, mas os perrengues também. Porque tudo isso vai te ensinar. Mas, Zé, só pegar esse gancho que eu achei muito bom, não? Isso é importante mesmo, eu acho que eu sinto falta disso hoje em dia, não? O pessoal muito engessado em seguir tendências, em seguir o que está pronto, e não querer inovar, não querer correr riscos, não? Como eu fiz isso daí, eu tinha 23 anos de idade quando eu comecei, né, esse projeto. E o Zé trazendo essa questão da reinvenção, da necessidade da gente pensar diferente, a provocação para o Paulo é o seguinte, né? O cara que começou com a máquina de escrever, que colocou lenha na internet do Brasil, hoje é um dos principais e maiores influencers do LinkedIn, com quase 1 milhão de seguidores, né? Isso é reinvenção. Teve várias reinvenções na carreira, e acho que essa que é a questão que o pessoal precisa entender, né? Você precisa estar aberto ao novo, e você precisa, mais do que isso, você precisa querer fazer isso, não? Essa história que a gente está contando aqui, não? Eu comecei a ver essa oportunidade, e eu gostava de querer fazer as coisas, né? E depois de 2 meses fechando o jornal e fazendo a internet depois, eu decidi que eu queria fazer só a internet, não? E veja como são as coisas. Eu trabalhava no maior jornal do Brasil, que estava no seu auge, né? 95. E quando eu disse isso, os colegas lá da redação vinham para mim falar: você tá maluco? Que você vai... O que você está fazendo? Você vai enterrar, você tem uma carreira brilhante aqui no jornal que você está construindo. Você vai enterrar essa carreira para fazer esse negócio de internet? Isso é uma bobagem. Ninguém vai falar no ano que vem, ninguém mais vai falar de internet. Não? E isso eram jornalistas do principal jornal do país. Não? Cabeças pensantes, né? Então, eu acho que é isso, né? Querer você ter esse desejo de buscar o novo, não? E de correr riscos. Não estou falando que você tem que ser inconsequente e sair chutando todas as portas aí, não. Mas eu acho que você precisa estar... Eu falo isso muito para os alunos. A gente precisa, alunos e nos treinamentos executivos, né? Nossa função é estar atento ao que está acontecendo à nossa volta no mundo, para saber se apropriar disso daí, fazer movimentos que podem ser disruptivos, podem ser estranhos. Nem sempre vai dar certo, mas você tem que fazer os movimentos, não dá para ficar parado. Legal. E esse é um comportamento muito importante. Já falamos disso aqui nesse microfone algumas vezes. Você precisa ter sede de conhecimento, ser um curioso insaciável, consumir muita informação estruturada, ok? Não estou falando de ficar rolando tela. Informação estruturada. Porque hoje nós temos muita informação disponível. A informação é cada vez mais barata para ser acessada, inclusive é estruturada. O Nascimento sabe, todos os dias eu estou lendo pelo menos uns 4 ou 5 papers grandes da KPMG, da McKinsey, da Harvard Business Review, compilo boa parte desses conteúdos e compartilho com o meu time. E aí vem a segunda parte do recado. Tudo aquilo que você aprendeu, compartilhe. É verdade. Porque você fixa ainda mais aquele conhecimento e abre a opção de debate. E é muito importante, inclusive, quando certas vezes eu encaminho alguns conteúdos para os colegas, alguns pedem mais informações, o que é bom, a curiosidade,
Outros discordam, mas de uma forma muito elegante e que exige de você uma capacidade de compreensão para poder entregar aquela informação numa outra frequência. Então, tenha sede de aprendizado, vontade de aprender, mas de ensinar também, porque é fundamental. Que legal, né? Ó, nessa conversa nossa com o Paulo Silvestre, eu quero dar uma passada em cima dos temas que você trabalha, né? Que inteligência artificial, customer experience, media training, que é o que te trouxe aqui para o Paraná, num projeto especial aí de qualificação, de treinamento, né? Você que está nos acompanhando, passe, se você já não acompanha o Paulo Silvestre aí no LinkedIn, eu falo que ele é um dos principais conteudistas e ele tem uma magia, né? Todo dia tem um post de qualidade, que é isso que você falou, informação nova, informação boa, né? Lá dentro do LinkedIn, né? Acompanhe e também chame o professor aí para fazer os seus treinamentos. Professor, queria que você trouxesse para nós, em cima do que o Zé falou, o teu olhar, a tua visão em cima do tema do momento, inteligência artificial. Não tem como não falar disso, né? Que está aí, né? O crescimento é vertiginoso, não é exponencial, chega a ser assustador. E aí tem de tudo, não? A gente vê um monte de gente deslumbrada, um monte de gente reticente, resistente a isso, né? Mas o que eu vejo mais mesmo é um monte de gente usando de uma maneira muito errada. Olha. A inteligência artificial é uma ferramenta, não é nem uma ferramenta, não é? Chamar de ferramenta acho que é uma coisa muito reducionista. É uma tecnologia, né, extremamente transformadora, nós nunca tivemos nada parecido com ela, né, que pode efetivamente melhorar o trabalho de qualquer pessoa. A gente já falava que a prensa móvel de Gutenberg só perdia para a internet e hoje a inteligência artificial virou um negócio imbatível, né? Como você bem diz, ferramenta é o ChatGPT que a gente usa, é um editor de vídeo, mas a inteligência artificial em si tem um potencial inesgotável. Agora, o grande desafio nosso é entender como ela funciona e como ela vai poder vai poder nos ajudar no nosso dia a dia, né? Porque tem uma outra paura, né? Todo mundo está dizendo assim, você tem que entrar na era da inteligência artificial. Mas faz sentido para o meu negócio? Será que eu preciso? Então, acho que é mais uma leva, né, de gente que está vindo aí na onda, né? E a gente precisa entender, né, como é que ela pode nos ajudar efetivamente. A princípio, a resposta é sim, né? Ela pode ajudar qualquer um. Agora, não é um negócio que você acha que você vai abrir lá o ChatGPT e vai escrever algumas coisinhas lá e, nossa, agora melhorou a minha vida, melhorou o meu negócio. Né? Isso é uma distorção. Mas é o que nós vemos, inclusive, em grandes empresas, né? Trabalho bastante próximo ao pessoal do Gartner e tinha um estudo que eles fizeram no ano passado dizendo que a maior parte das implantações, né, praticamente todas as grandes empresas do mundo já estão fazendo alguma coisa de inteligência artificial. Uhum. Poucas estão, que vamos lembrar de cabeça os números agora, mas tipo 90% já está fazendo alguma coisa, mas só 20% está efetivamente tendo um ganho com isso, né? E a maior parte, 60%, na verdade, são automações de pequenas tarefas. Que claro, é um ganho, sem dúvida nenhuma, não. Mas o que realmente deveria ser feito com uma tecnologia tão poderosa é a transformação do negócio de uma maneira ampla. Não mais do que escalar, é transformar. Não é simplesmente você fazer mais rápido do que você fazia. É você fazer coisas que você nem imaginava que você podia fazer. Isso deveria ser o uso da inteligência artificial. Só que isso daí depende de você querer saber usar bem isso daí. Não? E o que eu observo é que infelizmente as pessoas não sabem, elas acham que elas usam o ChatGPT como se fosse um Google turbinado. Não? Boa. Não é essa. É verdade. Você acredita, Zé, que a gente vai ter esse melhor uso? Porque a gente fala muito da força, da capacidade, do poder, né? Já se fala em inteligências autônomas, né? Autônomas, que são que é a diferenciação, que é um avanço, né? A inteligência artificial turbinada e se autogerindo. Você acha que a gente vai chegar a ver esse avanço super positivo de grandes transformações? Sem dúvida, porque é um processo de maturidade. Há uma jornada que ela é repetitiva, como eu citei agora há pouco, e que nós vamos encontrá-la também com a IA. Eu lembro quando a Microsoft começou a anunciar de forma muito expressiva as ferramentas de produtividade conhecidas como Office.
mas não se limita ao Office. As ferramentas de produtividade, quando a Microsoft começou a expandir o seu portfólio, mais ou menos 25 anos atrás, que todo mundo pirateava o Office, e ela veio mudando o formato de aquisição, inclusive nas companhias, ao mesmo passo que ela investia em tecnologia, do outro lado ela entregava conhecimento. Ela entregava formação em universidades, na academia, nas escolas. Ela facilitou o processo de adoção. E principalmente nas corporações, a Microsoft criou os evangelistas. Se você entrar dentro do site, dentro do LinkedIn da Microsoft e procurar por pessoas, você vai encontrar o Sales Evangelist, o Architect Evangelist. Existe essa posição do evangelista e muitas empresas de tecnologia adotaram esse termo. À medida que começaram a surgir os experts em determinadas tecnologias, elas foram subindo de patamar a título de utilização. E a mesma coisa vai acontecer com o IA. Eu percebo em muitas empresas, com muita gente que a gente conversa, muitas coisas que eu leio, muitas empresas estão tateando e brincando em um sandbox, em um playground, com pequenas experimentações, porque a curva de conhecimento necessária para que aquela tecnologia seja dominada, não só quanto a conhecimento, mas principalmente quanto a utilização, por certo número de pessoas que vão conseguir concatenar aquele conhecimento com as dores, necessidades e desejos da organização, transformando então em soluções. Ou seja, se eu não tenho uma restrição, uma barreira, um problema, eu não tenho uma inovação aplicada. Agora, se eu percebi que o mercado mudou, o comportamento mudou, a concorrência mudou, alguma coisa mudou, e eu não estou produzindo o mesmo resultado que eu produzia antes, poxa, encontrei uma barreira. A IA pode me ajudar na superação dessa barreira e na eliminação dessa restrição? Com um profissional bem qualificado e experimentado, sim. E quando é que ele vai saber que ele conseguiu superar aquela barreira? Porque a inovação ela é bem sucedida quando você remove uma restrição e em seguida você se depara com uma maior ainda. E esse é o processo de inovação constante. Então, à medida que nós começarmos a ter, de fato, profissionais bastante experientes e experimentados, nós vamos ter uma utilização cada vez mais avassaladora. E agora, os reguladores, as entidades, o associativismo, todos já começam a se preocupar com a governança em IA. Então, isso é um sinal de que é uma mudança que vai acontecer muito mais rapidamente do que a adoção das tecnologias anteriores, e o poder dela é muito grande. KPMG escreveu, Deloitte escreveu, McKinsey escreveu, o IBGC escreveu políticas de governança em IA, porque nós sabemos que a adoção será absolutamente e muito maior do que exponencial, como o professor explicou, e muito rapidamente você vai colher benefícios. Muito bem. Professor, IA daria um episódio inteiro e a gente gostaria de continuar falando a respeito disso. Antes de virar o assunto, eu quero te fazer uma pergunta daqui a pouco sobre jornalismo, sobre comunicação, que é a sua área, né? Mas inteligência artificial. O Zé trouxe uma questão do dilema, da preocupação em termos de governança. A gente fala muito na questão da própria saúde mental, da utilização e dos limites éticos da utilização da inteligência artificial. O que você vê? Qual o cenário? Qual é a sua percepção, uma vez que você, além de estudar, tem participado de eventos, de fóruns, especialmente fora do Brasil? O que eu vejo é o seguinte: a inteligência artificial nada mais será como era antes com ela, não? Então as pessoas precisam entender, desenvolver uma nova percepção do uso da tecnologia. Ela realmente traz coisas incríveis, mas ela abre riscos que também são inéditos. Entre outras coisas, a questão de segurança de dados, né? Eu já vi várias empresas, grandes empresas, que pegam uma base de informações sensíveis de seus clientes e coloca em um chat GPT para ele processar. E ele processa. Isso. E eventualmente ele até traz... E leva aquela informação para algum lugar. Essa informação, entendeu? Ela passou a ser pública. Então, as pessoas não entendem. Por isso que eu falei, o grande problema que eu observo hoje com a inteligência artificial não é nem tanto a inteligência artificial, mas são os usos descuidados dela.
A grande questão é, as pessoas não têm, entre aspas, obrigação de saber usar bem. Porque ninguém nasce sabendo e ninguém explicou para elas como fazer. Então, e aí nós olhamos para o lado dos desenvolvedores, né, para as empresas, não as pessoas que desenvolvem, mas as empresas que são responsáveis por essas plataformas, e elas são muito, na minha opinião, displicentes com esse desenvolvimento. Essas plataformas, elas reconhecem os problemas, elas são capazes de identificar que alguma coisa errada está sendo feita e elas continuam permitindo que isso seja feito. Até talvez pela falta de informação, né? Falta de informação, mas aí entra a questão da governança, né? Tá tudo muito livre, muito frouxo, né? A governança de dados é ruim, né? Nós vemos dados ruins sendo usados, né, nessas plataformas e não existe inteligência artificial boa se os dados forem ruins. Então tem uma questão de governança de dados também, de segurança da informação, que isso também, só as grandes empresas começam a se preocupar nisso ainda, mas ainda é alguma coisa muito incipiente. E é um ambiente que é absolutamente desregulado e esses desenvolvedores querem que continue assim, porque para eles é bom para o negócio deles, só que isso é ruim para a sociedade que está despreparada. É assim que as redes sociais, por exemplo, cresceram e prosperaram. No caminho a gente falava sobre o dilema ético. A inteligência artificial está aí, são dados, são informações que são processados, mas atrás dessa máquina tem o elemento humano. Você, como um jornalista ácido, crítico, eu gosto de te ver no Macaco Elétrico e gostava de ver na Jornal da Live. Né? Eu falava com ele, falava, tinha um peso da criticidade, e essa criticidade ela faz falta. Como que você vê o humano atrás da máquina? Esse humano... os dilemas que a gente está tendo com as redes sociais não nos deixam boas lembranças e não nos dão. E nós não aprendemos nada, sinais. Né? Não aprendemos nada com isso, né? Hoje nós vivemos essa sociedade hiperpolarizada e isso daí é resultado direto das redes sociais terem feito tudo que elas fizeram sem nenhum controle. E elas querem continuar sendo isso, não? E nós vemos aí, né, problemas gravíssimos, não? Que a sociedade se esfarela aí hoje, dividida em dois grupos por conta disso. Não? A inteligência artificial ela tende a ampliar isso daí. Não? Tem um grande... talvez o grande filósofo da informação hoje do mundo, que é o Luciano Floridi, ele até cunhou no ano passado um termo chamado hipersuasão, que é um neologismo para hiperpersuasão, que ele diz que a inteligência artificial é a máquina perfeita de convencimento, porque ela consegue capturar informações muito pessoais de todo mundo, ela consegue saber, enfim, o que você gosta, mais do que você gosta, ela consegue saber o que você deseja, que é um sentimento muito mais visceral. Né? E muito mais além, né? Quais são os seus medos, né? Quais são os seus valores, ela sabe tudo sobre nós, né? Ela captura isso, inclusive com o auxílio das redes sociais, mas não só nisso daí. E a partir dessa informação, ela vai produzir conteúdos absolutamente personalizados. A gente não trabalha mais com clusters de clientes, com grupos de clientes. Agora você pode ter, vamos supor que seja uma empresa para falar de clientes, não? Você pode ter 3 milhões de clientes na sua base. Você não trabalha mais com 20 clusters de clientes, você vai trabalhar com 3 milhões de clientes individuais. E a máquina ela vai produzir um conhecimento, um conteúdo para convencer essa pessoa. Cada uma dessas 3 milhões de pessoas vai receber um conteúdo diferente com base no que ela é e com base no objetivo do operador daquilo lá. Então o Floridi ele fala, essa não é um prognóstico possível, isso já é real, isso já está acontecendo e isso vai se agravar. E ele diz que justamente como a sociedade, como as pessoas não estão preparadas para lidar com isso, nós somos, como dizem os americanos, nós somos sitting ducks, presas fáceis. Ele fala, é uma situação dramática. E aí ele diz o seguinte, o que devemos fazer então? Ele diz que os bons agentes da sociedade devem fazer a mesma coisa para pelo menos equilibrar essa balança. Porque se você não fizer isso daí, nós vamos ver todo esse problema que nós vimos com as redes sociais ampliado de uma maneira muito maior com a inteligência artificial. De novo, não é um problema da tecnologia em si, mas de um uso inadequado dela. Da utilização, do critério ético, moral da utilização dessa ferramenta que ela... E ninguém se responsabiliza por isso, não? Assim como ninguém se responsabiliza também
com todos esses problemas das redes sociais, ninguém se responsabiliza também com a inteligência artificial. E esse é o grande problema que precisa ser resolvido pela sociedade. Você pode pegar o AI Act, que é a lei europeia. Algumas pessoas argumentam que ela talvez seja extremamente detalhista. Eu até concordo, mas a estrutura dela é interessante, porque ela se propõe, ela se organiza em cima de riscos e de responsabilidades. Então, por exemplo, podemos usar a inteligência artificial em muitas coisas. Podemos usar a inteligência artificial em educação. Tá? Ok, podemos, mas eles classificam IA na educação como um uso de alto risco. Então isso exige muito mais responsabilidade, muito mais transparência do que um uso, por exemplo, sei lá, para ajudar você a chegar mais rápido pelo Waze. Isso não é um negócio de alto risco, certo? E tem coisas que são proibidas, né? Eles, por exemplo, dizem que você não pode usar a inteligência artificial para fazer predição, né, de emoções das pessoas. Pois é. Você não pode usar a inteligência artificial para tentar, em sistemas de segurança, levando em consideração características como raça. Né? Porque isso poderia ter um viés racista. E aí, então, é uma legislação interessante porque ela se organiza em cima de riscos e de responsabilidades. Ninguém proíbe, ninguém tem nenhuma intenção de proibir, impedir que a IA evolua, né? Que se desenvolva. Porque o que os detratores da lei dizem mas eles querem impedir a evolução da lei. É por isso que a Europa vai ficar para trás. E, infelizmente, isso realmente pode deixar a Europa para trás. Não porque a lei seja ruim, mas porque em outros países, outras partes do mundo, não existe legislação nenhuma, né? E essas empresas elas realmente estão correndo cada vez mais, mas de uma maneira anárquica e completamente irresponsável. E nós estamos vendo já as consequências. Né? Escrevi recentemente um artigo de pessoas que depois de sessões entre aspas, não, de terapia com o ChatGPT e outras plataformas, se suicidam. Né? E é curioso observar, né, que a inteligência artificial identificou o problema, que a pessoa tinha ideações suicidas, ela chegou até a sugerir que essa pessoa buscasse ajuda profissional, então nesse sentido ela agiu corretamente, só que ela errou quando ela disse, mas eu continuo aqui disposto a te ajudar. E aí o que acontece? A pessoa obviamente não procura uma ajuda com um profissional adequado e continua se atendendo com uma tecnologia que nós sabemos que ela é extremamente bajuladora e que ela reforça as ideias que nós já temos. Ora, a pessoa já tem uma ideação suicida. O que você acha que vai acontecer? O Yuval Harari, né, que esteve agora recentemente aqui no Brasil, e o Fantástico da Rede Globo fez uma matéria falando dessa visita, e ele traz a seguinte visão de que a inteligência artificial vai vencer aí a inteligência humana. Uhum. E aí já tem esse outro olhar dessa inteligência artificial tão poderosa e tão autônoma que ela vai mandar nos humanos. Dá para dar uma palhinha a respeito disso? Isso é uma grande discussão filosófica, né? O Harari, ele não se refere que isso, quando ele fala isso, ele não está falando do que nós temos hoje como o ChatGPT. Uhum. Ele está se referindo a duas coisas. Uma delas é a inteligência artificial geral e a outra que é principalmente a outra, que é a superinteligência artificial. Superinteligência, que os donos da OpenAI, enfim, do Google, eles falam que nós chegaremos em poucos anos lá. Será que ela já não está pronta? Não, não está pronta, mas eles dizem que daqui 2 anos, né, o Sam Altman, ele põe muita lenha nessa fogueira, nesse hype. Você não está pronta, para ele pouco. É bom para ele, né? Sim. É bom para o negócio dele falar que não, vamos chegar lá. Na inteligência artificial geral, não na superinteligência artificial. Mas tem muitos pesquisadores que dizem que a gente não vai chegar nisso daí nunca. Então, a verdade seja dita, ninguém sabe de verdade se chegaremos lá. Agora, vamos supor, por hipótese, que sim, vamos chegar lá. Um dia chegaremos na inteligência artificial geral ou na superinteligência artificial, né? O que pode acontecer aí? E aí é uma discussão que realmente sai do campo da tecnologia e vai para o campo da filosofia. Né? Você pode usar argumentos como, por exemplo, o que é a IA geral, né? E o que é a superinteligência artificial. Né? A inteligência artificial geral, né? Porque hoje qualquer inteligência artificial ela faz uma coisa só. Ela só faz aquilo e ela demanda que você a provoque. Né? O ChatGPT não produz conteúdo sozinho. A menos que você crie um agente, mas aí já é uma outra coisa. Né?
A inteligência artificial geral seria uma espécie de superagente que ela está sempre disponível e ela toma iniciativas, né? E ela combina, ela não fica mais restrita a um recurso só. Ela é capaz de fazer todas as coisas, né? Como se ela somasse todas as inteligências artificiais do mundo em uma só, combinasse isso e ela tivesse autonomia e iniciativa. Decidir, né? O que é bom, o que é ruim, o que vai fazer, que aí o que ela não tem vai um negócio fazer. que a gente chama de agenciamento moral, que hoje não existe. Né? Que é outra grande discussão no campo da IA, que é a questão do agenciamento. A superinteligência artificial seria uma etapa além disso, em que um sistema ele superaria o ser humano em absolutamente todas as áreas do conhecimento. Ela seria melhor que o melhor humano em tudo. Isso é a superinteligência artificial. Então, assim, não sabemos se chegaremos lá. Possivelmente chegaremos, mas, enfim, é uma questão filosófica. Agora, voltando à questão original que o Harari disse, não, esse negócio vai exterminar a humanidade? Não sei, a gente pode questionar o seguinte, não, se tem realmente uma entidade, não vou nem falar uma pessoa, evidentemente, mas uma entidade que ela é totalmente autônoma, ela não depende mais de você. Ela é melhor do que você em absolutamente tudo. Você é a base da programação dela. Por que ela vai continuar se submetendo a você? Essa é uma pergunta filosófica. Boa. Né? Não há uma razão clara para isso. Agora, isso não quer dizer que ela vai nos exterminar ou que ela vai nos escravizar. Mas a gente não pode achar que se não chegarmos a isso, que essa máquina ela vai ficar... que ela vai estar lá esperando a nossa disposição, porque ela tem agenciamento moral, ela tem iniciativa, ela tem independência. Porque que ela vai fazer o que ela quiser, na verdade. Zé, eu falei que essa seria a última pergunta de inteligência artificial. Difícil a gente fugir do tema, né? Mas se algo der errado, a gente pode recorrer a Sarah Connor. Eu concordo com o professor. Acredito que o desenvolvimento acontece numa velocidade muito maior do que diversas outras tecnologias tiveram para alcançar a maturidade. Me lembra um pouco o paradoxo do estudo do genoma, onde num determinado momento, quando os pesquisadores entenderam que eles estavam muito atrasados, eles apenas estavam cometendo um equívoco de observação, e a observação correta mostrou que o desenvolvimento ele era exponencial ano após ano. E observando não os desenvolvimentos recentes, mas uma série de aspectos de aprendizado que nós desenvolvemos, eu acredito que em breve teremos sim surpresas muito boas. Mas até lá, nós temos que educar todas as pessoas com questões morais e éticas e temos que ser repetitivos para que elas utilizem o bom senso. Porque, de fato, a IA proporcionará avanços inimagináveis, vai antecipar tomadas de decisão e, em alguns momentos, tomará as decisões. E aí esse empoderamento que nós vamos entregar para ela parte diretamente do prompt que nós vamos escrever. Se eticamente, corretamente escrito, provavelmente o efeito não será danoso para nós, muito pelo contrário. Mas se nós pudermos sair do ambiente do escritório, que é onde nós observamos os maiores casos de uso de IA, e partirmos para pesquisa científica, medicina, indústria química, os avanços que já têm sido encontrados em determinadas indústrias, como de medicamentos, por exemplo, e no agro, são enormes. Então, a gente tem que esquecer um pouquinho, sem abandonar, evidentemente, o risco de uma Skynet, de uma Genesis acontecer, mas os benefícios que estão sendo aplicados, principalmente em áreas científicas, não devem ser descartados. E nessas áreas há um cuidado muito grande por tudo que nós lemos e acompanhamos com ética e moral. Com certeza. Dessa forma, eu vejo que nós só temos a ganhar. Com certeza, né? Esse é o lado bom da tecnologia, esse é o lado bom do mundo novo, né? O Putin e o presidente chinês, numa conversa flagrada recentemente, há umas 2 semanas, no microfone aberto, eles falavam sobre longevidade, sobre o ser humano ter aí quase que a eternidade à sua frente, né?
Muito bem. Ô Zé, vamos entregar um presente para o nosso convidado. Enquanto você entrega um presente especial para ele, né? Já que a gente falou de longevidade e qualidade de vida, depois para a gente virar para os nossos outros assuntos. Claro, e é um presente selecionado com muito carinho para ajudar a cuidar da saúde dos nossos visitantes. Entregue em suas mãos a garrafa térmica para quente, para frio do J17, como agradecimento pela sua presença no nosso podcast. É ótima para um chá, para um chimarrão, para uma água geladinha o dia inteiro. Ok. Ele pode deixar lá do lado do cenário onde ele faz as gravações de segunda-feira dos vídeos, né? Vai ficar muito bonito. Paulo, você vem de uma geração de jornalistas raiz num mundo onde a gente está cheio de jornalista Nutella. Sei. Cutuquei? Mas enfim, vamos lá. O que nós temos aí à nossa frente? Qual é o cenário, qual a radiografia que você faz dessa profissão, dessa atividade tão importante e que hoje, infelizmente, passa por um momento, inclusive por conta até mesmo do mundo que a gente vive, um momento aí de descrédito. O descrédito do jornalismo, ele não é o acaso, tem uma série de fatores que levaram a isso. Não existe uma responsabilidade dos próprios veículos de comunicação que achavam que eles poderiam continuar fazendo as coisas do jeito de sempre, com o mesmo modelo de negócios, e que nada mudaria. E isso foi um erro fatal, porque, enfim, o mundo mudou, as pessoas mudaram, a relação das pessoas com qualquer tipo de informação mudou, e isso, evidentemente, ia acontecer com o jornalismo também. Então, essas empresas não mudaram até hoje, elas ainda resistem, na minha opinião, a mudanças no modelo de negócios e no modelo de produto também, né? O produto acabou ficando envelhecido também. Então, existe esse lado que é o lado das empresas, mas existe um lado que foi construído por grupos de poder, principalmente grupos de poder político, que vivem da desinformação. Eles só existem, esses grupos, graças à desinformação. E aí isso a gente volta para aquela questão do uso inadequado das redes sociais. Quem vive de desinformação precisa combater quem produz informação. Isso é assim desde sempre. Isso não é uma coisa, o pessoal da direita faz isso, o pessoal da esquerda faz isso. Todo mundo faz isso. Não é uma questão de lado político. É uma questão de, na verdade, muito mais de autoritarismo. Todo governo autoritário, qualquer que seja a sua linha política, combateu a imprensa. Talvez o primeiro grande exemplo disso foi o Goebbels, na Alemanha nazista. O Goebbels, se não fosse o Goebbels, não existiria o Hitler. O Goebbels, para quem não sabe, era o ministro da propaganda nazista. E uma das coisas mais eficientes que ele fez foi destruir a imprensa alemã, que enfim, questionava os métodos do Hitler antes mesmo de ele entrar na aventura da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, né? Então, o que nós vivemos hoje com relação ao descrédito da imprensa tem um lado, sim, dos próprios veículos de comunicação que não entenderam a mudança dos ventos, mas eu acho que existe uma coisa muito forte, tá, que é a questão da construção disso daí, do descrédito da população no jornalismo, construído aí por esses grupos de poder. Muito bom. Já que nós estamos falando de comunicação, você, nos teus treinamentos, nas suas palestras, nas suas abordagens aí empresariais de comunicação, traz um tema muito importante que é o falar, que é a comunicação. Ontem nós estávamos falando sobre isso, né? Do Media Training, que não é só o Media Training para como falar ou como se comunicar com a imprensa, com os veículos de comunicação, mas a comunicação como uma competência essencial para qualquer um de nós. Exato. Assim, para usar uma coisa que é uma mensagem muito batida, mas que ela é verdadeira, não? Todos nós somos mídia hoje, né? Até por conta das redes sociais, tudo que a gente publica, né? Um simples post que a gente, menos do que um post, um comentário que você faz em uma publicação, né? Isso está sendo observado. E isso constrói a nossa imagem. Constrói a nossa imagem frente às pessoas que estão nos vendo, né? Os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, mas também frente ao algoritmo, que tudo vê. Uau. E a partir dessa informação do algoritmo, né, ele constrói uma imagem que é nossa para ele. E essa informação é usada para, por exemplo,
quem vai ver os nossos conteúdos, né? Que tipo de público vai chegar até nós, se nós não vamos aparecer para ninguém, que tipo de publicidade que nós vamos receber e por aí vai. Então, é preciso, as pessoas não têm essa consciência e é preciso desenvolver a consciência de que tudo que nós falamos hoje é público e está registrado e está sendo medido. Né? Parece aquela coisa da polícia americana, quando você vai ser preso, que ela fala, tudo que você disser poderá ser usado contra você. E isso é uma grande verdade, e você não precisa ser preso hoje para que isso aconteça. Um alerta né? importante, né, Zé? E esse alerta não é só para o colaborador da empresa, para o gerente, ele é para o CEO, ele é para o acionista, ele é para o dono da empresa todo mundo, também, Zé. né? Todo mundo, tem todo que mundo. cuidar do que fala. Você tem estudado muito a questão da governança e nós temos falado recentemente, a gente gravou um episódio especial falando sobre governança corporativa e nós estamos para gravar um especialmente falando da importância da comunicação dentro aí, inclusive, dos assentos de conselhos. De fato. E nós investimos através de uma sequência de capacitações que o professor Nascimento preparou, na entrega de conteúdos muito estruturados para os colaboradores do J17, porque qualquer pessoa, do estagiário ao presidente, todos se comunicam com o mercado exatamente sob esse ponto de vista que o professor trouxe. Todos somos mídia. A partir do momento que você no LinkedIn vinculou-se a determinada empresa dizendo que você trabalha lá, o algoritmo todo vai começar a seguir você e entender o que você está falando sobre aquela empresa. E você é embaixador daquela marca, daquela empresa. Normalmente de uma maneira informal. Porta-voz. Então, as suas opiniões, com muito cuidado, podem ser utilizadas contra você. Nós temos vários casos de celebridades e atores que foram demitidos. Eu lembro da Gina Carano, que fazia o The Mandalorian lá na Disney, que fez um comentário absolutamente inapropriado no Twitter e uma carreira incrível que vinha se construindo na Disney foi para o espaço. Você falando, né? O Paulo Silvestre falou, todos nós somos mídia. Eu lembrei da outra frase, sorria, você está sendo filmado, que é a história do CEO junto com a sua diretora de recursos humanos lá no show do Coldplay, né? Aqui no Brasil a gente teve um episódio recente numa grande empresa também, e aí eu lembro de uma frase do Humberto Eco, repetida por um amigo meu, o Dirk Lopes, que é o seguinte, que as redes sociais deram espaço e vazão para uma multidão de imbecis. O que você diz? É isso mesmo? Você sabe que quando o Humberto Eco falou isso, ele disse isso em 2016. Ele estava recebendo o título de doutor honoris causa na Universidade de Turim. E ele disse que a frase dele era que a internet deu voz ao idiota da aldeia. Foi exatamente isso que ele disse, né? E que hoje essas pessoas que antes eram restritas à mesa de um bar, agora tem a mesma amplitude de um prêmio Nobel. Essa foi a frase dele. E elas não entendem o poder da voz que elas têm. E há uma questão de bom senso, voltando ao que nós falamos. É preciso separar a liberdade de se expressar publicamente da libertinagem de expressão. E eu entender o seu papel, né? Que às vezes a gente tem que dizer o seguinte, qual é o meu papel nesse momento e o que eu posso comunicar? Uma coisa que eu sempre falo e penso, né? Antigamente, para você ter espaço num jornal, você tinha que ter um assunto relevante. Para você entrar no noticiário de uma televisão e de uma rádio, da mesma forma, a não ser que você tivesse uma concessão pública. Hoje, né, todo mundo tem um tablet, todo mundo tem um smartphone e você é, ao mesmo tempo, consumidor de notícia, de mídia de informação, produtor de conteúdo. Não raro você é a própria notícia, né? Porque você está envolvido num episódio. Recente a gente teve a história do padre que ficou chateado dentro de uma loja e expôs o gerente da loja. Enfim, foi um burburinho. E mais do que isso, né? Você precisava ter um canal, uma concessão. Hoje você é o próprio canal. E aí a gente volta no ponto lá do Humberto Eco, né? Eu lembro que quando ele disse em 2016 isso, eu até escrevi um artigo, né, contestando o que ele estava falando. Que eu falo, poxa, mas acho que as pessoas têm o direito de se expressar.
né? Então fiz uma crítica ao que ele disse. E mais alguns anos depois eu escrevi um outro artigo que o título era Desculpe Humberto Eco. Porque ele percebeu muito antes de todo mundo e certamente muito antes de mim o que estava vindo por aí, né? Que é justamente o fato de que os idiotas da aldeia são muitos, tem muitos idiotas na aldeia e que eles iam tomar conta do poder, né? Então, o que acontece hoje é que esses idiotas, exercitando o direito de se expressar, eles abusam desse direito, não, e destroem, inclusive, o debate público, porque eles não aceitam uma contraposição, né? Essa é a grande situação, né? E aí, Zé, você mencionou a questão até da liberdade de expressão, que é um direito constitucional. E que nós defendemos, né? Tem que defender, né? A gente viveu muitos anos numa ditadura, não? A gente sabe a importância de poder se expressar. Isso está no artigo 5º da Constituição, né? A liberdade de expressão é uma cláusula pétrea da Constituição. Mas esse mesmo artigo 5º, ele fala que vedado o anonimato. O que quer dizer isso? Não? Você pode falar realmente o que você quiser, mas você tem que responder por isso. Certo? Que é o que o Zé falou, né? Exatamente, por isso que eu estou puxando isso daí. Não? Então eu vejo aí há muitos anos, né, 6 anos pelo menos, o pessoal barbarizando nas redes sociais, dizendo coisas absolutamente absurdas e cometendo vários crimes claramente tipificados aí no Código Penal, como calúnia, injúria, difamação, que são crimes, né? E aí o pessoal fala, mas eu estou só exercendo a minha liberdade de expressão. A sua liberdade de expressão significa que você pode falar, mas aí agora, como você cometeu um crime, você tem que pagar por isso, e as pessoas não aceitam pagar pelo crime que elas cometem. Há uma superficialidade no entendimento. Eu acho que é uma boa conveniência. Também. Elas sabem muito bem o que elas estão fazendo e elas colocam aí, elas como se fosse o manto da invisibilidade do Harry Potter, que elas vão poder falar o que elas quiserem e ninguém vai vê-las. Né? Você falando, eu lembrei, durante muitos anos eu fui diretor de jornalismo de veículos de comunicação. Ao final de cada jornal, eu rubricava as laudas para ir para um arquivo, caso a gente tivesse um processo. E a gente respondia por isso. Lógico, então, todo veículo de comunicação responde por tudo que publica. Então, a resposta de um veículo profissional, tradicional, ela é muito séria, né? Do ponto de vista de direito de resposta, utilizando a própria lei de imprensa, que é um resquício da ditadura, mas coloca, né, responsabilidade nas suas falas. E com a rede social, significa o seguinte, eu tenho 1 milhão de seguidores, né? Eu tenho um celular na minha mão e eu puxo para mim o poder de estar filmando, expondo e falando coisas positivas ou negativas a respeito das pessoas. E aí depois, se é uma coisa errada, falar, mas eu estou só exercendo a minha liberdade de expressão. Não é assim que funciona. A gente pode fazer um paralelo com o seu direito de matar uma pessoa. Você tem direito de matar alguém? Quer dizer, você pode fazer isso. Você pode pegar uma arma, sair na rua e sair atirando nas pessoas. Por quê? Porque basta você ter a arma e atirar, certo? Agora, você vai responder por isso, certo? Se você mata alguém, o fato de você ter essa capacidade não quer dizer que você pode fazer isso de uma maneira, certo? Livre. A liberdade de expressão é a mesma coisa. Você pode falar realmente o que você quiser, basta ter boca. Né? E aí, só que você tem que responder por isso. E isso não está claro para as pessoas. E caminhando para o final do nosso episódio, nós temos um assunto que se encaixa muito bem com comunicação e que cada vez vem se aperfeiçoando mais, torna-se uma pauta muito importante em todas as organizações e para as pessoas também, que é o Customer Experience. Eu sempre falo que a pessoa que está lá do outro lado do telefone ou do chat no computador atendendo um cliente é um super-herói. Porque a pessoa que está entrando em contato com ele tem uma necessidade e precisa muito da ajuda. E os protocolos de comunicação vieram se sofisticando ao longo do tempo e principalmente a relação entre as pessoas. Conte para nós um pouquinho a sua visão e a sua experiência com Customer Experience, porque é algo que nós entendemos que devemos continuar evangelizando todas as pessoas e empresas a respeito do tema. Tema da sua aula lá na pós-graduação, inclusive, lá um curso de muitos anos que você vem conduzindo. É verdade.
A experiência do cliente, ou Customer Experience, é alguma coisa que todo executivo adora encher a boca e falar que faz isso daí, não? Colocamos os nossos clientes no centro das decisões. Todo mundo fala isso, mas a verdade é que pouca gente realmente faz, né? É muito bonito falar isso daí, mas são poucas as empresas que estão realmente dispostas a alterar o seu modelo de negócios para contemplar um bom atendimento para o seu público, né? Então, temos que tomar cuidado com um uso inadequado disso daí, né? Você mencionou a questão aí até dos atendentes, não? Dos agentes de atendimento, não? Não é fácil a vida desse pessoal. A gente estava falando aqui de inteligência artificial antes, né? Essa é uma área que a inteligência artificial já está sendo usada com muito sucesso. Uma coisa não muito boa, que muita gente perdeu emprego nisso, aliás, não é nada bom, né? Mas existem sistemas que são muito interessantes, porque o objetivo deles não é substituir o atendente. O objetivo deles você falou que eles são super-heróis, não? O objetivo do sistema é aumentar o superpoder dessas pessoas. Então, seja um chat, ou seja uma ligação telefônica, qualquer que seja o canal, a inteligência artificial ela monitora continuamente a conversa e ela começa a tentar identificar o que aquele cliente realmente deseja, qual é a intencionalidade dele, se ele está mentindo, se ele está querendo aplicar um golpe na empresa. Tudo isso é monitorado hoje. Sentimento. Análise de sentimentos, né? E aí ele já em tempo real ele vai sugerindo para o atendente humano, olha, a melhor maneira de resolver isso aqui, tem esse documento, faça isso, clique aqui, não? Então, de uma maneira que o atendente não conseguiria, né? Pela falta de tempo, pelo fato de ele estar engessado ali num script, né? E pela própria humanidade. A máquina ela consegue transcender isso daí. Então, você usar a inteligência artificial para melhorar... Aí a gente está falando só de atendimento, a gente não está falando nem... A experiência do cliente vai muito além disso daí, não? Mas você pode, por exemplo, outra coisa que a tecnologia pode ajudar muito na área de Customer Experience, que é na hiperpersonalização das entregas, né? Não é apenas a hiperpersonalização da comunicação que você manda para o cliente, que já é uma coisa bacana. Mas nós começamos a ver empresas que efetivamente personalizam o seu produto, né? Você altera o produto, claro, tudo tem seus limites, até por uma questão industrial às vezes, né? Mas você poder alterar o seu produto, por exemplo, a cor, a quantidade, o volume, o peso de um produto, a frequência de entrega, se for um produto de uso recorrente, você conseguir personalizar isso aí para cada cliente, não? É alguma coisa que a inteligência artificial pode ajudar demais e isso já é viável, já é factível. Agora, as empresas precisam querer fazer isso. Essa que é a grande questão. Paulo, para a gente encerrar, a gente falou desse comércio online digital. E você lá, quando você dá aula lá nas pós-graduações, você está lá frente a frente, cara a cara com os seus alunos. Quais são os conselhos que você dá para os seus alunos em relação à experiência do cliente, considerando o nosso velho e bom tradicional comércio normal aí, esse comércio de rua? Eu acho que assim, quando você está pensando em experiência do cliente, você tem que entender que isso não são só palavras bonitas, não. Você tem que estar disposto a fazer essa mudança e não é fácil. A gente ensina isso daí, mas eu tenho que reconhecer que não é fácil. Tem uma frase famosa do Peter Drucker que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Assim, poxa, eu estou cansado de ver empresas que contratam consultorias caríssimas para fazer uma mudança, inclusive na área de experiência do cliente. Daí eles fazem lá aqueles relatórios bonitos, olha, você precisa fazer isso, isso aqui é um ponto de atenção. E aí o dono da empresa, normalmente tem um dono nessa hora, não? O cara fala, tudo muito bonito, mas eu não gosto disso, né? Às vezes eu já tive alunos que na metade do curso falavam, professor, eu estou tentando implantar isso na empresa e eu não consigo, né? E é difícil mesmo. Barreiras. O que eu digo nesse caso? Não, você precisa falar o idioma de quem manda. E quase sempre o idioma de quem manda é grana, né? Então não adianta você querer chegar lá também e chegar chutando a porta e abalando as estruturas da República e mudar tudo de uma vez só. Não vai acontecer, não. Aí você fala, mas isso vai melhorar para o cliente. Não é assim o caminho, né? O que você precisa fazer? Faça um projeto piloto. Boa. Mantenha toda a estrutura que já existe, mantenha ela funcionando até para manter a operação
de pé, certo? Mas introduza uma nova maneira de fazer alguma coisa que já existe. Que legal. E aí demonstre que aquilo traz resultados. Porque os resultados, se for bem feito isso, o resultado vem. O cliente ele vai ficar mais feliz, o cliente ele vai comprar mais. O dono vai ficar mais feliz. O dono, se o cliente fica mais feliz e aumenta os lucros, o dono fica mais feliz. E se o dono fica feliz, aí você consegue fazer o que você quiser. Interessante. Né? Não adianta simplesmente falar, mas isso é mais bonito, isso é mais moderno, isso... Tá, mas igual lá no começo, lá, né? Quando a gente está no começo da nossa conversa, que a gente estava lá tentando colocar a Folha de São Paulo na internet. E aí o dono no jornal falava, mas pra quê? Né? Hoje é muito óbvio, né? 30 anos depois, fala, como assim, né? Como não estar na internet? Mas em 95, quando a Folha tirava na cadeira dele 1,5 milhão de exemplares, aquilo lá, sem trocadilhos, era uma máquina de imprimir dinheiro, né? Uhum. E aí você fala, não, vamos colocar a internet... Para que eu vou me preocupar com isso? Meu cliente não está lá. E não estava mesmo, não existia internauta praticamente. Né? Para que eu vou fazer um investimento nisso? Mas tinha que ser feito em algum momento, né? Tinha que ser feito. Então a maneira é você, assim, eu nunca falei, vamos colocar a Folha na internet e vamos parar de imprimir o jornal. Que aí realmente eu seria demitido, inclusive, né? Boa. vamos fazer esse negócio por mais um dia que já está bom. O Zé é especialista nessa questão de transformação, de implantação de novos projetos, né? Passagem por grandes empresas, grandes projetos de transformação, né? A chave é equilíbrio, paciência e vencer um dia de cada vez e assentar um tijolinho de cada dia. Influência através do exemplo, gentileza e influência. E, de fato, o professor está correto. Nós precisamos contar as histórias dos benefícios que serão obtidos através daquela implementação. Pensar grande, agir rápido, começar pequeno é importante. Então, de fato, piloto... Mas o piloto tem que ser feito de corpo e alma, ok? O piloto não é um negócio secundário que eu vou deixar abandonado e só quando me lembrar... Projetinho, né? Projetinho vai ficar mal feito, largado. A experimentação é absolutamente necessária e ela não deve existir apenas no campo acadêmico e da ciência. Você deve fazer experimentações na sua empresa para não perder o bonde, não perder o turning point, porque você vai acabar perdendo a hora de se atualizar e se modernizar em algum momento. Lembre-se, o seu concorrente não dorme. É verdade. Principalmente quando são os concorrentes jovens, novos, assim, que não tem nada a perder. De fato. No mundo novo, né? Que honra, que conversa boa. A gente poderia ficar conversando até mais tempo, mas chegamos ao final, meu amigo. Espero que em breve possamos gravar mais um episódio. É verdade. Nem que a gente vá a São Paulo lá, entrevistar o professor. Será um prazer. Paulo Silvestre, suas considerações finais. Obrigado por você estar aqui conosco. Bom, gente, a consideração final é: o mundo está se movendo e você tem que se mover, né? Mas você precisa fazer isso com consciência, né? O que eu, infelizmente, observo é o pessoal se apropriando dessas ferramentas sem se dar o mínimo trabalho de tentar entender o que é aquilo e os impactos positivos e negativos que isso pode trazer na sua vida, no seu negócio. Então, sim, precisa estar atento, fazer os movimentos, se apropriar, mas precisa fazer isso de um jeito correto, tá? Muito bem. Olha, para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência em todas as redes, todos os canais e até um próximo J17 Talks. Tchau para vocês.